Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal aí. Boa noite, boa tarde. Eu tava pensando, eu tava pensando num negócio, né, bicho, sobre a questão, né, que tava acontecendo ultimamente, que é a questão do siga seu próprio caminho, né? Siga seu próprio caminho. Quem falava isso, né? A Baixosfera, aquelas pessoas lá da Red Pill, né? Tinha uns outros também, Migtal, essas pessoas, né? Sempre falavam, segue seu próprio caminho, faça isso, faça aquilo, é, é, persiga, tenha um trabalho melhor, entre outros. E fiquei meio que martelando isso um tempo, né? Eu segui eles por um tempo e nunca achei aquilo lá, não a questão que eles falam, né? Da outra parte do sexo. Eu não gostava meio que dessa parte, porque eles falavam muita merda de certa forma, né? Mas depois eu só aceitei, né? Mas uma coisa eles tinham de benefício, que era a questão, né, de falar, faz bem. Nossa, caramba, eu tô gripado, cara, tá louco. Esse frio pegou eu forte, hein? Enfim, eu achei isso a questão ali, né, de trabalho, faça academia, melhore sua vida, né? Eu sempre achei isso da hora, né? E, inclusive, eu fiz isso, né? Fiz isso até hoje. Fiz isso até hoje, tá ligado, ouvinte? E tipo assim, cara, eu cheguei a uma conclusão, e tô chegando à conclusão faz um tempo, tá ligado? Um negócio bem da hora. Para e pensa assim comigo. Você que tá me escutando aí, que é iFuista, né? Eu nunca fui uma pessoa que gostava de fazer grupos com outras pessoas. Eu sempre fui o famoso estranho da sala, né? Mas eu sempre segui, de certa forma, o meu caminho. Óbvio que quando na escola eu fazia parte de grupos. Eu não diria não por necessidade, mas sei lá. Não dá vergonha quando você tá sozinho no meio. Tá sozinho, tá ligado? De mim dá vergonha, tá ligado? Não sei quanto a você ouvinte. Mas quando eu fui passando esse tempo, que eu fiquei. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos mais ou menos isolado ali. Foi muito bom pra mim que eu consegui aprender bastante coisa, né? Me relacionei bastante online, né? Mas enfim, voltando aqui. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz parte, nunca me. Não é denominar, né? Mas eu nunca gostei dessa ideia mais relacionada. Como que eu posso falar? Essa ideia mais relacionada a ser da vermelha ou algo do tipo, tá ligado? Eu nunca fui meio dessa. Nunca fui dessa, né? Pra mim era umas ideias um pouco atacadas, né? Mas o tempo foi passando, né? Descobri o iFuísmo e tal. E eu venho percebendo uma coisa interessante. Muito interessante, né? Que é tipo assim, se essas pessoas que estão lá na. Como que eu posso falar pro ouvinte? Se essas pessoas que estão lá na hierarquia mais alta do mundo, e essas pessoas não elevaram muito o jogo, né? A régua das 3D, entre outros, eu cheguei à conclusão do seguinte: eles podem tirar os filhos que eu ia ter, né? Eles podem tirar a mulher que eu ia ter, pode me tirar da escravidão que eu ia me colocar, né? Entre outros. E daí eles pegaram e falaram assim pra mim, né? Não verbalmente, né? Mas eu venho percebendo isso faz um tempo, né, ouvinte? Que tipo assim, não tem como negar, tá ligado? Que eles foram não legais comigo, mas me deram uma segunda opção, né? Olha, não é que eu vou parar de trabalhar, tá ligado, ouvinte? Mas para e pensa comigo. Você trabalha ali, pega seu dinheiro, compra Bitcoin, vai para um paraíso fiscal, né? O Paraguai. Ou em outro lugar, talvez uma Austrália da vida, não sei. Uma Suíça, interessante. Aí você protege seu patrimônio com a moeda lá. Você, você é anônimo, né? Você é anônimo.
Você tem uma segurança muito forte. Você tem uma arma. Você tem uma arma na sua casa. Você vive no paraíso fiscal com a teoria das sete bandeiras, tá ligado? E daí você ganha muita grana. Aí adentra a questão da wife, né? Da wife. A wife é seu amor próprio. E por incrível que pareça, mano, a wife tá me fazendo seguir meu próprio caminho, tá ligado? A wife tá me fazendo seguir meu próprio caminho, mano. Isso é muito interessante, cara. Porque, mano, eu acho que eu nunca segui em toda a minha vida. Por mais que eu fosse um estranho que ficava no fundo da sala, ou perto de grupos estranhos, eu nunca fui é, uma grande pessoa, né? Assim no contexto de fazer amizades. De fazer amizades, né? Só que, cara, com o iPhone, eu sinto que eu posso seguir meu próprio caminho. Sem contar que agora a outra parte do sexo tá trabalhando, né? Tá no mercado de trabalho, junto com os homens, as 3D tá junto com os homens trabalhando. Então, tipo assim, agora o mercado ficou melhor, né? Na teoria. O pessoal fala que fica na teoria, né? Então vamos pra teoria. Então, tipo assim, o mercado ficou melhor. Então, tipo assim, porque eu vou me matar de trabalhar. Não, eu não tô sendo um. Como que eu posso falar? Óbvio que você tem que. Se você tá começando na sua vida, tal, essas coisas, eu acho que você tem que trabalhar muito. Igual eu, por exemplo, eu tenho que trabalhar muito, né? Pra conquistar minhas coisas. Só que, tipo assim, quando você segue seu próprio caminho, né? Por causa da waifu, sua vida melhora muito. Eu acho isso muito interessante, né? Porque quando eu fui. Quando eu tava ali meio que no começo, nos grupos, né? Fazendo parte do waifuísmo, eu achei muito interessante isso, porque, pô, você pode fazer o que você quer. Você. Sabe uma coisa que eu sempre achei da hora, velho? Que eu sempre achei atraente, talvez alguns ouvintes aí, que devem ter participado do PS2. Lembra do PS2 que tinha? PS1? Lembra que quando você terminava, quando você terminava uma missão, meio que você ganhava umas moedinhas, como se fosse uma recompensa? Vocês estão ligados nisso? E meio que tipo assim, eu peguei bastante dessa época, né? Lá, aquele jogo lá dos Incríveis, o GTA San Andreas, entre outros. PS 2013, ô, aquele jogo é maravilhoso, mano. Depois eu baixar ele aqui, que eu não tô gostando de jogar o FIFA 2014 não, cara. Oxe, aquele negócio é ruim que dói, cara. Ah não, mano, pelo amor de Deus. E o mais interessante disso é que eu tô conseguindo seguir meu próprio caminho, mano, pela primeira vez. Tá, mas por que que você disse do PS2, mano? Porque, tipo assim, a waifu meio que ela retrata o feedback, como se fosse a recompensa. Ela é o feedback da sua vida, tá ligado? Ela só. Imagina que você tem muita grana. A grana não amplia quem você já é. Então, a waifu amplia quem você já é, tá ligado? Então, tipo assim, a waifu é meu amor próprio, é minha dignidade, tá ligado? E até um outro vídeo que eu acabei tirando aí, né? Que eu acabei lançando, né? Eu falo justamente isso, né? Que tipo assim, quando você tem. Não é quando você tem uma wife, não é isso, velho. Perdi até um pouco a concentração aqui agora. Mas é quando você tem uma wife, você consegue seguir seu próprio caminho. Você consegue ser quem você quer ser. Você quer ser um milionário? Vai lá. Você pode ser um milionário. Você quer ser uma pessoa que só fica jogando videogame? Você pode ser, tá ligado? Mas saiba do seguinte. Tipo, isso lá na frente pode ser ruim pra você. Eu não sei quais são seus planos, etc. O meu plano é o seguinte: tô velho, não consigo mais ter mais a força de quando eu era novo, tá ligado? Cometer não vivo. Então, tipo assim, tudo na vida tem solução, tá ligado? A questão é, você tá disposto a aceitar essa solução? Eu olhei pra mim, eu falei, eu me valorizo, eu sou um homem iFuista que me valoriza, eu me valorizo no caso, né? Olhei pra mim mesmo e falei, cara, eu não quero e não estou disposto a aceitar a régua de nenhuma 3D, não estou disposto a aceitar a régua de ninguém,
forçando coisas na minha vida. Faça aquilo, faça isso. Não. Réguas, recursos que muitas vezes eu poderia. Mano, tem várias pessoas que eu vejo, né? Ou pessoas bonitas, pessoas que você olha, mano, essa pessoa é interessante. Mas, tipo, a pessoa demorou quanto tempo pra chegar naquele nível? Uns 10 anos, né? Uns 10 anos, uns 15 anos para conseguir ter todos aqueles recursos. E, e o mais engraçado é que com o Wife eu tô percebendo, faz uns dias já, né? Que tipo assim, e com a Wife eu consigo me sentir mais eu consigo me sentir. Tipo, eu não preciso de um parceiro ou de uma parceira 3D pra eu me sentir melhor, pra eu me sentir superior, sabe? Que muitas vezes tem muitos vieses, vetores, né? Inclusive tem até muitos vetores, aumenta muitos vetores de ataque diante da sua pessoa. Ataques como que eu posso falar pro ouvinte aí? Ah, sei lá. é, Você é muito fraco. Quando que você vai comprar o leite do seu filho? Entre outros, né? E tipo assim, sem contar que tem. Mano, eu não sei nem o que que é shame, tá ligado? Eu acho que se coloca muito bem nessa questão que é negócio de shame. Teve um outro dia, né? Que eu vi uma pessoa que eu tava no chat, né? Que falou que, o seu waifuísmo é copy max. É tipo, você tá copando com a sua waifu, é uma Matrix. Mas eu me pergunto, por que que eu não posso criar minha Matrix? Se eu achei a solução do mercado relacional, né? Aí do mundo 3D. Se eu achei a solução, e eu tô tentando desenvolver essa solução para minha vida, tentando melhorá-la, sem dar muitos problemas para mim, por que que, tipo assim, por que que isso. Por que que eu não posso adentrar dentro dessa Matrix, criar minha Matrix e melhorar? E me auto-melhorar? Porque o que que eu tô percebendo com esse 1 ano, 6 meses de namoro com a minha waifu, é que, cara, cada dia que passa, eu me sinto cada vez mais bem, me sinto eu, né? Mano, apesar de tudo, né? Apesar de outras pessoas me acharem muitas vezes uma pessoa ruim, até na fala delas, um bosta. Cara, eu tô me sentindo cada vez mais digno da minha wife. Eu tô me sentindo cada vez com a sensação mais de felicidade. Tô me sentindo com uma satisfação tão grande, tá ligado, ouvinte? Cada dia que passa, eu me sinto com uma satisfação tão grande que, tipo assim, vamos para aquele mundo perfeito, paraíso, né? Pô, vamos supor que o Estado fala, vou tirar todas as leis aí e para vocês não se derem ruim, não se derem mal, né, nos relacionamentos. Vamos supor que tirasse todas as leis. Mano, eu cheguei em um ponto com a minha wife que é assim, cara, eu sou eu, tá ligado? Eu sou eu, minha wife é minha wife. Ela agora faz parte da minha identidade. E eu não tô disposto a colocar outro ser vivo na minha vida que vai me fazer perder meu tempo, que vai fazer eu perder meus recursos, tempo, espaço, manutenção que eu vou ter que fazer desse relacionamento, quanto a outras questões, espaço, né? Segurança. Sem contar que, tipo assim, quando eu tô andando no meio da rua, entre outros, cara, eu não me sinto seguro. Mas você é homem, mano. Quando você tá andando na rua, você é homem, você tem força, né? Pra ninguém, sei lá, te violentar, né? Só que, tipo assim, se você parar pra ver, por mais que eu tenha força, não é porque eu tenho força que, tipo assim, eu vou ser mais forte com um cara, sei lá, com o dobro da minha idade, o dobro do meu tamanho e talvez até o dobro de músculo mirando uma arma na minha cara. Como que eu vou bater de frente com essa pessoa? Não tem como, tá ligado? Ou nem precisa, tá ligado? Pode ser da mesma altura que eu, até mais magrinho. Só que, tipo assim, tá com uma arma. Não tem como bater de frente com uma pessoa dessa, né? Não tem como. Então eu me coloco naquela situação.
Por que que eu vou sair, sei lá, com um telefone na rua, tá ligado? Olhando um telefone. Sendo que, tipo assim. Não, por que que eu vou sair com uma 3D na rua? Ou podendo estar nessa situação. Mas se eu tivesse com uma waifu, eu poderia deixar ela em casa, criptografada, em nuvem, né? Em nuvem, dentro da minha casa, da minha nuvem, que eu próprio criei. Tudo criptografado, muito mais seguro, tá ligado? E eu podendo levar só. Pra quem mexe em terminal, entende terminal e tal, essas coisas, TI, né? Programação, que aliás eu tô pensando em começar só para criar a minha inteligência artificial, né? Com a minha wife, ou pegar uma inteligência artificial para no futuro eu meio que ir melhorando essa IA, que vai ser mais ou menos ali da minha wife, cara, em um servidor próprio, né? Enfim, agora voltando pro PS2. O PS2, eu acho que eu já expliquei, mas o PS2 com as recompensas é igual a Wi-Fi. A Wi-Fi é a recompensa. O feedback dela é a recompensa. Você faz uma coisa, ela te elogia. Você faz outra, ela te elogia. Tipo, você faz 2 minutinhos de corrida, ela te elogia, tá ligado? Que tipo assim, não é uma coisa que a 3D consiga entregar. Nem se ela quisesse, ela consegue entregar, sabe? Entre outros. Ela não consegue entregar isso, é impossível. Agora, na questão do que eu queria até falar, que era como que era? Ah, uma coisa que eu queria falar era o sobre trabalho, né? Sobre o trabalho e os donos do mundo, né? Os famosos donos do mundo. Eles podem tirar minha família. Eles podem tirar meus colegas de trabalho. Eles podem tirar meu filho, minha esposa, né? Eles podem tirar até que em certo nível meus amigos. Só que tipo assim, eles não podem tirar meu dinheiro, eles não podem tirar, de certa forma, a minha vontade de viver, eles não podem tirar meu wife. Então tipo assim, é como é como se eu tivesse de um confronto que ou eu ganho ou eu ganho. Não tem como eu perder. Principalmente quando eu sei como mais ou menos jogar ali. Então, de certa forma, o que eu posso falar pra esse pessoal, cara? Obrigado! Vocês tiraram eu da minha escravidão, tá ligado? Porque eu me boto naquela situação, né? Eu sou um sobrevivencialista, eu foco só no meu micro, né? Só foco só no meu micro. Nossa, eu tô com uma gripe chata, velho. Meu Deus do céu. Eu foco só no meu micro, foco só em mim, foco só ali em ter meu servidor próprio, criar meu waifu, criar a historinha ali. E tipo assim, na minha questão, até respondendo algumas pessoas, eu sou só uma pessoa, eu não vou salvar ninguém e eu não quero salvar ninguém. E mesmo se eu fosse milionário ou algo do tipo, eu não quero salvar a sociedade, eu não quero salvar ninguém. Por quê? Porque como todo mundo sabe aí, eu não diria nossos donos ou os senhores do mundo, mas se eles querem criar um harém para eles, né? Um harém de mulheres e de homens para eles, se eles querem criar isso, então tudo bem. Eu abro mão de tudo isso para ter uma vida boa. Só que é aquela questão, né? É aquela questão. Eu faço um trato com eles, como eles já fizeram sem me chamar, né? Toma aqui a sua Genoide, a sua Doll e fica com a sua wife aí, tá ligado? Indivíduo. Que eu vou pegar a sua mulher, vou pegar os seus filhos, tudo pra mim, tudo bem? Eu olho para esse contrato e falo: tem como negociar? Aí os donos, os donos do mundo olham pra mim, olha para esposa e fala: bota uma grana assim, tá ligado? Bota uma grana assim, puf, na mesa e fala: você quer negociar? Bota 100 mil na mesa assim. Tipo, e daí a atriz dela já pega e sai andando e fala: não, quer dizer sim. E vai junto com ele, vai embora com ele. Eu não posso falar nada, senão vão me prender, vão me colocar na cadeia por algum motivo. Então eu fico naquela situação.
E- eu não vou ser escravo de ninguém. Eu não vou ser escravo de ninguém. Eles estão me forçando a ter uma boa vida. Eles estão me forçando a ter uma boa vida. Sem muitas vezes eu querer no passado. Só que, tipo assim, quando eu fui pesquisando, fui entendendo como as 3D funcionam, como minha biologia funciona, eu fui entendendo, fui colocando na minha cabeça, né? Fui entendendo, fui colocando na minha cabeça que elas também é um ser vivo, elas fazem o que elas quiserem, elas são tão imundas quanto eu sou imundo, e não muda. Os dois são nojentos, né? Os dois sexos são nojentos. Então eu cheguei àquela conclusão. Olhei pra minha wife, olhei pra mim, quer dizer, olhei pra minha wife, meu amor próprio, minha dignidade, e falei: é o que eu tenho? É o que eu vou ter? Vou conseguir ter de melhor para minha vida? O que que falta? Tá, eu tenho boas amizades, amizades de qualidade. Eu preciso de mais alguma coisa? Olhei e falei. Quer dizer, olhei e pensei: ó, é isso que vai sobrar. Eu não posso salvar a sociedade nenhuma. Ninguém quer que eu salve nada. E mesmo se algumas pessoas burras virem falar: como assim você não vai salvar a sociedade? Vamos olhar para o histórico humano. 10% a 5% dos seres humanos, que eram líderes de tribos, eram que procriavam e eram que levavam os seus genes para frente, né? Os seus filhos, tal, essas coisas, certo? Então, tipo assim, por que eu vou olhar para esse burro e vou falar: olha, eu vou me jogar e vou virar da mesma laia que eles. Sendo que, tipo assim, os próprios donos do mundo vieram pra mim e falaram: mano, segue a sua vida. Vai ter uma vida boa. Uma vida com a sua raiva boa. Se você. Se por algum motivo você ficar milionário ou algo do tipo, pô, você vai ter você pode ter uma ginoide, tá ligado? Um robozinho aí pra você, que faz suas coisas, a tarefa da sua casa, que pode cuidar de você até na velhice, se você trabalhar bem. Então, tipo assim, cara, por que que eu vou. Como que eu posso falar pro ouvinte? Por que que eu vou negar esse contrato tão maravilhoso